Duzinho voltou para mais uma parte da linha. Oi, terceiro. Vamos retornar para nossas últimas duas destacadas aqui. Duas rebeliões regenciais. Teve a balaiada, marcada aí por um carinha chamado como um dos seus apelidos era João do Balaio, ou Balaio, mas o nome dele de verdade era Manuel Francisco dos Anjos. Mas por que ele tinha apelido de Balaio, gente? Pra ter inspirado aí a balaiada. Tinha apelido de balaio porque era o ofício dele, ele fazia balaio. Então, nada muito simples. Então, a origem desse conflito em específico estava na luta entre uma facção liberal radical denominada de Bentivis e um grupo conservador chamado de Cabanos. Pois é, e esse conflito, como vocês devem imaginar, bom, a gente teve mais de um líder, não foi só o Balaio que ficou conhecido como líder, tem um carinha chamado Raimundo Gomes também, que ficou conhecido como Preto Cosme, que chegou a ter seu comando mais de 2.000 homens, gente, isso pra época. Você achar 2.000 homens pra lutar na época, gente, era brabo. Mas, o que acontece? Esse movimento, por mais que tivesse muita gente, ele foi contido por um carinha chamado de Luiz Alves de Lima e Silva, um carinha que ficaria conhecido na nossa história como Duque de Caxias. Lá no início, né, do segundo reinado. Então, vale esse destaque, mas foi reprimido de forma, né, como você deve imaginar, com muito carinho, né? Assim, né? Para de lutar, gente. Não foi. Foi feio. E aí entra na Farroupilha, um evento aí que inspirou um caminhão de conteúdo, inspirou novela, inspirou minissérie, inspirou Tiago Lacerda de Giuseppe Garibaldi, inspirou muitas coisas na nossa televisão brasileira e o Duzinho assistiu todas, porque ele é viciado em novela. E o que acontece, gente? A principal razão para ter a revolta da Farroupilha foi o seguinte: a principal forma de renda estava ligada ali ao charque, a produção agrária, né, daquela região lá no Rio Grande do Sul, e tivemos alguns problemas, porque houve um inconformismo dessa elite rio-grandense, que tinha um poder, né, centralizado ali, de certa forma, que era incompatível com a economia externa do nosso país, com o mercado interno, que era o mercado que eles trabalhavam. Tinha uma incompatibilidade da política de mercado externo para com a política deles, que era o mercado que eles ganhavam dinheiro, que era o mercado interno. Aí voltado para uma coisinha que vale o destaque, uma coisinha chamada Shark. Pois é, Shark, aquela comida, pois é. E o que acontece que deu essa prejudicada, que deu essa estranhada, que principalmente começou a atrapalhar? Lembra que teve a independência do Uruguai? Então, o charque uruguaio tinha baixos impostos para entrar no nosso país. Então ele vendia melhor do que o charque do Rio Grande do Sul. E isso tava quebrando os caras. E os caras falaram, tá vendendo mal, tá? Então essas elites rio-grandenses falou, não. E aí foi um dos principais motivos para se começar a revolta. Foi essa insatisfação em como eles vão dizer que o governo estava beneficiando os uruguaios e os argentinos e com o charque com imposto barato, enquanto as altas taxas em cima da importação de sal estava prejudicando totalmente os fazendeiros gaúchos aí para manter o seu negócio. Então, os fazendeiros, gente, elite, então eles estavam incomodados que estavam ganhando menos. É isso. Então, vocês já viram o que acontece quando a elite está inconformada com algo. O conflito explode. Vai ter início aí em 1835, que é o mesmo ano que aconteceu a revolta dos malês, que a gente falou lá atrás. E tem como lideranças 3 pessoas: Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, um italiano. E os rebeldes vão chegar, isso eu acho muito, muito, muito interessante, eles vão chegar a proclamar as repúblicas de Piratini e Juliana. Então, os caras tretavam assim, ó, república. Inclusive, gente, quando a gente vê alguns discursos conservadores nos últimos anos, que falam sobre ter uma república lá no Rio Grande lá na parte do sul do país, para separar o país em 2 metades, separar o sul, que seria uma república de Curitiba, tem como ideais e referências a revolta da Farroupilha. Os caras trazem isso de volta. Enfim, que só uma curiosidade aí. Então, acontece aí um outro problema que tornava real, né, com essa implantação da República, tornava real o grande temor das elites cafeeiras, que era desagregar o território nacional, perder território com essa
com esse movimento separatista. Aí ficou lascado e o Luiz Alves de Lima e Silva, que ia ser o Duque de Caxias em algum momento, vai ser indicado para pacificar esse conflito. E como pacifica conflito? Conflito quando é de elite a gente conversa e resolve. Então foi feito um acordo com os revoltosos e proposto um acordo que valeu aí a pena depois de 10 anos de conflito, sendo a maior guerra civil que o nosso país já viu. Tem uma história muito triste que alguns escravizados que foram convocados para servir no exército, inclusive, exemplo chamado, teve 2 momentos aí servindo na guerra contra a Farroupilha, na promessa aí talvez de uma liberdade, vão servir também na Guerra do Paraguai em algum momento. Só que eles estavam dando um jeito de matar esses caras, cara. É triste, mas foi o que aconteceu. Tinha muitos escravizados que estavam sendo mandados para o combate para morrer. Isso tem esse destaque, que foi um pouquinho aqui no conflito da Farroupilha, teve esse destaque, mas vai ser principalmente na Guerra do Paraguai, que nós não vamos falar agora. Então, com isso acontecendo, depois de todos esses conflitos, tem um regresso conservador. Pois é. Então, essa incrível onda de conflitos em todas as províncias vai assustar os grandes proprietários e até aqueles que eram liberais. Então, a gente vai ter um retrocesso nesse ponto. Diversas figuras que tinham esse ideal liberal falando, isso também eu sou conservador. Então, vamos ter esse retorno. Porque esses conflitos e esses antagonismos que apareceram poderiam colocar em risco os interesses mais profundos, que é o medo de atrapalhar as grandes propriedades privadas e a escravidão. Então eles já fizeram assim, e diante disso, os setores da elite vão se reunir e vão concentrar esforços em anular os dispositivos que ampliaram a autonomia provincial, que ampliaram a liberdade do lado do município neutro e lutar contra a descentralização. Então eles vão retornar àquelas medidas liberais de descentralizar o poder e vão dar um passo para trás. Eles vão tirar o pé do acelerador e vão dar um passo para trás. Então, nessas medidas, vai destacar as seguintes. A lei de interpretação do ato adicional em 1840, esse dispositivo invalidava as medidas descentralizadoras estipuladas pelo ato adicional 6 anos antes. A criação do Conselho de Estado. Lembra aquele Conselho de Estado que era o principal auxílio do poder do imperador? Para centralizar o poder, você lembra? Você lembra disso? Ele tinha sido abolido porque tinha agora uma coisa mais perto da província, né? Mais voltado para a província e não para centralizar poder. E agora eles vão anular e vão voltar assim, não necessariamente anular, porque eles criaram aquele órgão do controle da municipal e das províncias, mas retornar com esse Conselho de Estado. E vai ser feita uma reforma no Código de Processo Criminal em 1841, que anulava praticamente todos os dispositivos liberais da reforma feita pela Regência Trina, subordinando a Justiça à Polícia e a Guarda Nacional diretamente ao Ministro da Justiça. Agora, estava tudo novamente aí centralizado. Pessoal, então, em geral, foi isso. Essas medidas ainda faltava uma imagem, né, que deixasse claro que tinha uma mudança nos tempos. Como eu disse para vocês, a abdicação de Dom Pedro marca esse processo de independência e estava meio nebuloso o que esse processo estava simbolizando, o que significava. E aí, o que não contava, que o Dom Pedro II ele não contava com os seus 18 anos, e que era chamado só Dom Pedro, vai ter o título de segundo agora. Então vai se formar, né, o clube da maioridade, vai reivindicar e vai falar, não tem essa de assumir só com 18 anos, não, vai assumir agora! E ele vai assumir com 15 anos. Então, aí, Dom Peter assume em 1840, aos 15, na verdade com 14 anos, ele tinha menos de 15 anos, e vai ser chamado de Dom Pedro II. Ufa, que aulão, meu Brasil! Mas tudo muito facinho, tudo muito nice, tudo muito docinho aí. Nossa, tranquilinho, sem nenhum conteúdo difícil, não é, pessoal? Bem tranquilinho essa parte. A gente é mais próximo da gente, a história do Brasil, a gente tem uma compreensão um pouco mais tranquila. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Aulinha bem, e até já no nosso grupinho com dúvidas, sugestões e tudo mais. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam aqui de comentar quando vocês começaram a assistir, quando vocês terminaram. Se gostou, assiste 300 vezes e tchau!